5, verso 43 e 44. Oh, maravilha! Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai por aquele que vos persegue e fazei o bem àquele que vos faz o mal. Amém? Vou sentar aí. Maravilha! Qual é o melhor? A lei de Moisés ou a graça? Qual é a época melhor, irmão? Viver na época da lei de Moisés ou dessa dispensação? Na lei de Moisés a gente podia ir com o inimigo a tapa, bater à vontade dele, né? Nem enterrar ele. Mas hoje nós temos que amar o inimigo. Então, qual é a época melhor? A época da lei ou a época da graça? Bem, é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui com a igreja e com os irmãos que estão em casa. A lei tem uma duração até a graça. Da graça para cá, diz a Bíblia, que o homem emprega força para entrar no reino de Deus. Durante a lei de Moisés, o período dela, ninguém conseguiu obedecer à lei de Moisés. A lei de Moisés contém ponto difícil, muito difícil, como por exemplo, no sábado. No sábado a pessoa não pode trabalhar no sábado. No sábado não pode juntar graveto de madeira para queimar, para cozinhar um feijão. No sábado se pode andar uma milha. Tem muita gente aqui que guarda o sábado. Dizem eles que guardam o sábado. Mas ninguém nunca guardou. Até mesmo os irmãozinhos da sétimo dia que guardam o sábado, eles não guardam. Os irmãos, desculpe, me perdoe, mas ninguém guarda sábado, ninguém. Ninguém nunca guardou o sábado, ninguém. Nem os judeus, que a lei do sábado foi dada para eles, nem os judeus conseguiram guardar o sábado, a lei do sábado. Porque a Bíblia diz que os judeus transgrediram em todos os mandamentos, e o sábado é um dos mandamentos. No sábado, o homem não podia andar uma milha, 1.000 metros. 1.000 metros, estava impedido de andar 1.000 metros no sábado. Ora, se a congregação dos judeus fosse 2.000 metros da casa dele para a congregação, acabaram de transgredir a lei do sábado. Então, há muita gente aqui que diz que guarda o sábado, mas sai da sua casa e anda 1.000 metros para chegar na congregação. Então, nunca guardaram. É só hipocrisia, religião, papo de boca, só isso. Ninguém nunca guardou, ninguém. Você pega Atos dos Apóstolos, 15 é o capítulo, você pega o primeiro versículo e o versículo 10. Bota esses dois, o primeiro versículo, o segundo e o versículo 10. No primeiro versículo do capítulo 10 de Atos, capítulo 15, perdão, de Atos, você vai se deparar com alguns pregadores que desceram para Samaria, depois retornaram para Jerusalém. Aí a pregação deles era assim: olha, se você não guardar a lei de Moisés, você não pode ser salvo. Se você não cumprir conforme o rito de Moisés, se você não se circuncidar, você não pode ser salvo. Aí o versículo 10, Pedro falou assim: vocês querem colocar esse jugo sobre nós, um jugo que nem nós, nossos pais, podemos suportar? Acreditamos que somos salvos pela graça. É a primeira vez que Pedro faz menção da palavra graça. Graça, para quem não sabe, quer dizer favor e merecia. Aquilo que o judeu e o gentil não merecia. E Deus presenteou tanto os judeus que creram, como os gentios que creram. Nos presenteou com a salvação. Então aqui é isento, é independente de lei de Moisés. Paulo diz que a igreja recebeu o batismo do Espírito Santo pela pregação da fé. Não foi pela questão da lei, pelos argumentos da lei. Porque antes da graça vir, a lei já estava aí. Nunca resolveu nada. Nunca.
A palavra, ela foi escrita em pedra, só para os irmãos terem ideia. A palavra foi escrita em pedra, não foi no coração dos homens. Os homens estavam tão afastados que Deus escreveu no coração deles. Escreveu em pedra. E passou-se 2000 anos essas palavras escritas em pedra. Na graça é que a Bíblia diz que Deus escreveu agora na tábua do nosso coração. E agora que somos circuncidados no Espírito, e não na carne, no prepúcio da carne, é no Espírito a circuncisão agora. Para quem não sabe, circuncisão é um pacto. É um pacto do homem com Deus. É a circuncisão. Essa circuncisão vem desde Abraão. Desde o pacto que Abraão fez com Deus. Abraão agora circuncidou todos que estavam debaixo do seu teto. Todas as pessoas. Então essa circuncisão vem lá de Abraão. Aí passou pela lei, ela foi colocada na lei agora como lei mesmo, e todo mundo tinha que ser circuncidado, até os estrangeiros que estivessem lá em Israel, obrigatoriamente tinha que ser circuncidado. E essa lei predominou até a graça. Agora, não precisamos mais circuncidar o prepúcio, porque a circuncisão é dentro, é na alma, é dentro do coração do homem, da mulher. Então vamos lá. Na lei de Moisés, é bíblico, é totalmente bíblico de Malaquia até o Êxodo, que é o primeiro livro da lei. De Malaquias até o Êxodo, você podia ir para o inimigo bater nele à vontade, até enterrar no chão. Cabeça lá de fora, acaba de enterrar. Vai, bota para a areia. Enterra vivo. E a lei de Moisés era dente por dente, olho por olho. Era assim. Se alguém chegou em casa com o dedo cortado, tinha que chamar a pessoa que cortou o dedo e cortava o mesmo dedo dele. Pronto, acabou o problema. Você não quer morrer não? Então não mate. Matou, morreu. Pronto. E a lei de Moisés, dente por dente, olho por olho. Oh, lei boa. Muito boa. Paulo chega a dizer que essa lei é uma lei santa, porque é uma lei da justiça, só que ela não foi cumprida. Quando Jesus manifestou, estavam os pregadores da lei. Agora eu vou mostrar para os irmãos os canários, viu? Os canários que estavam pregando a lei. Aqui nós temos os canários chamados fariseu, que quer dizer doutor da lei, e nós temos saduceu, quer dizer incrédulo, aqueles que não criam nem na existência de anjo, nem de espírito, nem nada. Estavam lá pregando, mas não criam em nada. Então, tinha essas duas classes de canalha na frente do trabalho de Deus. Aí, Jesus chegou e Jesus entrou dentro de uma casa, aí Jesus começou a comer, e os discípulos também comendo, aí os canalhas perceberam que Jesus não tinha lavado as mãos, e nem o discípulo tinha lavado as mãos, quando sentaram ao redor da mesa para comer o alimento. Aí logo se levantou um e disse, olha, eu discípulo não lava as mãos, tem que lavar as mãos. Aí Jesus, vem cá, seus hipócritas, seus canalhas, vem cá, o vaso de vocês aparentemente está muito limpo por fora, mas por dentro está cheio de rapina, cheio de iniquidade, cheio de carniça, de ponto. E Jesus foi mostrando a situação espiritual dos famílias. Então, era essa raça de canalha que estava naquela época. E com eles, os incentivadores da morte de Jesus. Quando o próprio Pilato Romano disse assim, eu não vejo nenhum mal nesse homem. Esse homem não fez nada para merecer a morte. Aí o sacerdote abriu a boca e disse assim, olha, ele disse que é rei dos judeus. Jesus nunca disse que era rei dos judeus. Quem disse que Jesus era rei dos judeus foram os próprios judeus. Né? Quem disse que Jesus era rei dos judeus são os próprios judeus. Bem, quando Jesus falou que era filho de Deus, a palavra filho quer dizer igual, sou igual a Deus, filho de Deus, igual a Deus. Então eles já sentenciaram de morte, porque aquilo que os fariseus era uma blasfêmia, porque até então Deus nunca tratou ninguém de filho. E agora aparece alguém dizendo que é filho de Deus.
Então, os fariseus agora sentenciaram Jesus à morte, porque a blasfêmia era um pecado de morte, e para os fariseus, Jesus estava blasfemando. Jesus não estava falando nenhuma blasfêmia. Eu vou mostrar para os irmãos. Quando você pega o primeiro criminoso da Bíblia, quem é o primeiro criminoso? Humanamente falando, claro que eu não estou tratando aqui no campo espiritual. Quem é o primeiro criminoso da Bíblia? No campo espiritual é o diabo, mas no campo físico, quem foi? O primeiro criminoso da Bíblia? Caim. Caim. Caim é o primeiro criminoso da Bíblia. Quando você pega o texto lá do Gênesis, ele matando o próprio irmão, o Abel, aí você pega e faz conjectura desse texto lá do Gênesis, aí você vai lá, por exemplo, para Judas. Judas diz que Caim era filho do diabo. Aí a minha pergunta aqui para a igreja é: a Eva teve relação sexual com o diabo? É a minha pergunta para a igreja. Porque se o Caim era filho do diabo e de Adão ele é o primogênito, o primeiro, então a minha pergunta é: o Adão era um diabo? Porque Judas está dizendo que Caim era filho do diabo. Olha aí. Então a palavra filho quer dizer igual. Então Caim agiu igual ao diabo. Pronto. Filho quer dizer isso. Quer dizer igual. Ele agiu assim como Satanás agiu. E o diabo estava nele, pastor? Estava. Por isso que ele fez a obra do diabo, porque o diabo estava nele. Antes de ele cometer o crime, Deus chegou e disse assim para ele. Falou assim para ele: olha, Caim, o pecado está pronto. Se tu agir com prudência, não será aceito. Agora, se tu negligenciar, Deus estava dizendo que estava nele. Estava nele o dever, a responsabilidade para abrir a porta para o diabo ou mantê-la fechada. Por isso que no julgamento, igreja, não, olha, veja o que eu vou falar aqui. Existem muitos pregadores que estão protegendo o capeta, protegendo o diabo. Mas o que eu vou falar aqui não é proteção do diabo. O que eu vou falar aqui é uma palavra de esclarecimento. Tem pessoas que pensam, só quem vai ser condenado é o diabo. Ou só quem deveria ser condenado é o diabo. Essas palavras são palavras de demônio. Os demônios que estão no inferno sendo atormentados por Satanás, quando eles não fazem a obra na terra, que é destruir a humanidade, quando chegam lá são atormentados. Então esses demônios, quando manifestam um corpo, que você começa a interrogá-lo, ele diz assim: era somente o diabo que era para estar no fogo, não era nós. Olha os anjos aí, olha o demônio. Não era um pastor aqui americano, começou a interrogar o demônio. E o demônio disse: olha, era tão bom lá, era tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Mas olha aqui a nossa condição, porque nós demos ouvido para ele. Deram ouvido para Satanás. Mas ele era um anjo tão perfeito, tão lindo, que causou admiração nos olhos. Olha. Depois o demônio falou assim, usando aquela mulher, na boca, no corpo daquela mulher, o demônio falou assim: Deus era para ter jogado só ele no inferno, não era para ter jogado nós. Agora, escute, que eu vou falar para os irmãos aqui, à luz do Evangelho, porque está aqui, esse áudio está gravado, está aqui nas redes sociais, centenas de pessoas ouviram, tiveram contato, por isso que eu estou falando, e vou falar. Por que os anjos foram jogados junto com o diabo? Por quê? Você não sabe? Então, vamos começar a fazer algumas conjecturas de alguns versículos da Bíblia para você entender. A palavra pai, a palavra filho quer dizer igual. Foi isso que eu falei? Então vamos lá. Como você pega o livro de Ezequiel 28, versículo 14, mostra que Satanás era um querubim ungido. No passado ele era ungido. O que significa dizer que o poder que tem esse anjo é um poder muito forte. Somente Deus pode tratar com ele, porque se trata de um anjo, de um querubim que tinha óleo, que era ungido. Então, só Deus.
Ninguém mais. Ele é tratado no livro de Jó como me ajuda aí o nome. No livro de Jó ele é tratado, aquele mal que ele do mar, como é que chama no mar? É aquele rei da bala, ele ri dos lis, ele ri da bala, ele ri de tudo. É o Leviatã, né? É o Leviatã do mar. O mar representa povos e nações. E esse Leviatã é o diabo que ri das balas, ri de tudo aquilo como faz. Então ninguém consegue. Ninguém consegue. Você pega Judas capítulo 1, versículo 9, até o próprio arcanjo Miguel, quando estava lá, Satanás contendendo com o arcanjo Miguel, dizendo: cadê o corpo de Moisés? Cadê ele colocado? Cadê? Diz a Bíblia que Moisés não ousou pronunciar contra ele nenhuma palavra de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha aí. Por que o arcanjo Miguel fez isso? Porque ele conhecia. Há quantos que eu vejo hoje aqui nas redes sociais que estão lá brincando com o demônio? Veja aqui meu pé, olha aqui. A Bíblia diz que esses guias cegos não sabem o que diz, não sabem o que tropeça, não sabem o que estão fazendo. Vamos lá. Então veja lá. Judas diz que Caim era do maligno, filho do diabo. Eita, será que a Eva cometeu um adultério lá dentro do jardim do Éden? Fez relação sexual com o capeta? Não é por esse lado que se interpreta. Caim é filho do diabo porque na história bíblica ele é o primeiro homicida, o primeiro criminoso. Satanás, na história bíblica, envolvendo o campo espiritual, ele é o primeiro. Olha como ele é o primeiro. Escreve. Isaías 14, versículo 14. Subirei acima, subirei. Nós subiremos. Ele está falando dele. Aquele projeto é na mente dele. Como Deus prescruta os corações, próprios rins, próprios corações, Deus está vendo o pensamento dele. Eu não vou falar Lucifer, porque esse nome Lucifer, quem colocou foi a Igreja Católica. A Bíblia não fala de Lucifer na Bíblia. A Bíblia não tem palavra Lucifer. Tudo bem, ele é um anjo de luz. Então, por essa palavra luz, usa o nome Lucifer, mas não está escrito. Então, o que acontece? Ele só pensou no coração: olha, eu vou subirei acima das estrelas, estrela anjo. Na época não tinha essas estrelas que nós vemos durante a noite, não existia. Deus fez depois. A rebelião de Satanás veio muito antes da criação do mundo, do globo terra. Aí ele começa a pensar: olha, eu vou subir acima das estrelas e serei semelhante. A palavra semelhante quer dizer igual. Ele queria ser igual. A palavra filho vem do verbo igual. Anjo não é filho, anjo é criatura. Então, serei igual a Deus, igual a Deus. Então, quando ele pensou ser igual a Deus, o que ele faz? A Bíblia é resumida, a Bíblia não conta tudo. A Bíblia são textos resumidos, não está tudo explicado aqui. Mas podemos fazer conjectura aqui. Quando ele pensou, logo ele estabeleceu o plano. Quem era o querubim? O que é querubim, para quem não sabe, que os irmãos estão em casa? Pastor, eu não sei o que significa essa palavra querubim. Querubim quer dizer guardião. Querubim quer dizer porta, entrada. Então, esse querubim, ele começa a pensar e depois ele começa a estabelecer, colocar em prática aquilo que ele pensou. Ele estava dirigindo uma congregação. Pastor, aonde é que está a congregação dele na Bíblia? Vamos lá. Ezequiel 31 e Ezequiel 32. O Ezequiel 31, versículo 10, 9 e 10. Você vai ver aqui a congregação desse querubim, né? Ele foi feito perfeito com os ramos do bosque. Tudo perfeito. Os ramos do bosque, os ramos da mata, os ramos aqui tratados pela Bíblia são os anjos menores.
perfeito, como os anjos eram perfeitos. Eles não tinham nenhum direito para admirar um fulano de tal, um Beltrano, porque também eles eram perfeitos. Mas aí quando você pega o versículo 9, versículo 10, você percebe que os ramos do bosque, que são os anjos menores, tiveram inveja dele. E a palavra inveja é um desejo de estar no lugar, é um desejo de ser semelhante, ser igual. Então, qual foi o pecado dos anjos? Foi querer ser igual, ser semelhante ao querubim. Qual foi o pecado do querubim? Foi querer ser igual, ser semelhante a Deus. Entende? Então, eles colocaram em prática. Olha agora a Bíblia falando deles colocando esse intento diabólico em prática. Olha o que eles colocando em prática. 12 do Apocalipse, irmão, em casa, caneta. Quem está pregando com a caneta na mão, que é para incentivar os irmãos em casa a ler Bíblia. Quem está comigo vai ter que ler Bíblia. Se você ler Bíblia, estudar a Bíblia, você não será enganado. Ninguém que prega a Deus vai enganar você. Se você estiver estudando a Bíblia conosco, meditando a Bíblia conosco, nenhum capeta vai te enganar. Vamos lá. Quando você pega o Apocalipse 12 é o capítulo, verso 3 e versículo 4, depois dá um salto bem grande e vai para o versículo 7. O 3 e o 4 se reúne ao lado de Satanás a terça parte dos anjos. Que terça parte dos anjos são essas? Aqueles anjos que estavam com ele, que ele era uma espécie de presbítero, ele era uma espécie de pastor. Eu falei para os irmãos que a palavra querubim quer dizer porta, quer dizer guardião. A missão era guardar, era proteger aqueles anjos. O que acontece agora? Todos os anjos agora enganados por ele. Aí sobe tudo de cada um com aquele pensamento. Nós vamos tomar o trono agora. O diabo já tinha proposto no coração: olha, o meu trono eu vou estabelecer aqui para o lado do norte, até o lugar, a Bíblia diz, aonde ele estabelecer o trono dele. Por isso que as escrituras dizem que o mal vem do norte. E tem pessoas que pensam que o norte está no campo físico. O norte é a China, o norte é os Estados Unidos, o norte não sei mais o que. O norte, se está na Bíblia, irmão, não está relacionado à terra. Então, o que acontece? Quando ele sobe junto com os anjos, aí surge agora um arcanjo chamado Miguel. A palavra arcanjo, essa expressão de palavra arcanjo, Miguel, arcanjo, quer dizer o seguinte: quem é semelhante a Deus? É o significado dessa palavra. O meu nome é Eliezer, quer dizer livramento. Todos os nomes têm um significado. E o nome arcanjo Miguel, arcanjo, quer dizer o seguinte: quem é semelhante a Deus? O nome arcanjo é uma pergunta. Deus está perguntando agora todo o exército de Satanás: quem é semelhante a Deus? Quem é? Cadê? Então ali acontece uma guerra. A primeira guerra que ocorreu não foi nos países de tantas guerras como Israel para lá e outros países aí, então sempre chamam de guerra. Não, a primeira guerra foi no céu. É a Bíblia que diz, né? Então, o que aconteceu com eles? Perderam. Não tem como se lutar contra Deus e prevalecer. É como se você estivesse batendo na ponta de uma faca, dando murro na ponta de uma faca. Quem é que vai se lascar aqui? Está batendo na ponta de uma faca. Quem é que vai se arrebentar aqui? É quem está batendo na ponta da faca. Assim como o diabo. Ele subiu para guerrear contra Deus. Olha o pensamento, irmão. Misericórdia. Né? O que aconteceu? Eles perderam a guerra. Diz a Bíblia que nem mais o seu lugar se achou no céu. Os irmãos sabem o que é lugar? Lugar quer dizer aquele local aonde você diz assim: isso aqui é o meu lugar.
daqui eu não saio, nem lugar. Nem o seu lugar, a Bíblia diz seu lugar, nem o seu lugar se achou no céu. No Novo Testamento, Jesus diz assim: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Existem alguns pregadores aqui dizendo que o arcanjo Miguel é Jesus. Arcanjo Miguel nunca foi Jesus, irmão. Arcanjo Miguel é um anjo. Jesus não é anjo. Jesus é Deus. Arcanjo não é Deus, né? Arcanjo é um anjo. Então o que acontece? Jesus está dizendo agora: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vi. O Senhor está me assinando. Você veio guerrear contra mim? Foi. Epa, vamos ver o que vai prevalecer. Aí Jesus está dizendo: epa, caiu. Caiu. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Como foi que Jesus venceu o diabo? Como foi? Jesus ia sair do seu trono agora para lutar com o diabo, irmão? Como é que ele vai lutar com o diabo? O que é o diabo, Deus, irmão? Se não são tirados do fogo, não é menos do que nada. Sabe como é que Jesus trata o diabo? Você pega o Apocalipse 3, 11, guarda o que tem, para que ninguém, o diabo, para que ninguém tome a tua coroa. Pronto. O diabo é alguma coisa diante do homem, mas diante de Deus, o que é o diabo diante de Deus? O diabo tem tanto medo de Deus que você não tem ideia. Se o cristão passar um dia todinho jejuando a Deus, você vai perceber o quanto Satanás é de Deus, porque você vai sentir Deus em você. E o demônio, quando cai no chão das pessoas, não dá para olhar para você, porque você brilha, Deus está em você. Então vamos continuar. Então, Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu, e agora eu vou à terra, eu vou vencer Satanás na terra. Eu vou vencer Satanás na terra como homem, como uma pessoa humana que sangra, que você pura e sai sangue. É dessa forma que eu vou vencer o diabo lá na terra. Pronto. Como é que Jesus venceu esse grande dragão? 12 do Apocalipse, versículo 1. Como é que Jesus venceu esse grande dragão? Você sabe o que significa a palavra grande? Porque a expressão está lá. Eu vi um grande dragão vermelho. Você percebe que o diabo não é uma coisinha pequena. O diabo tem toda a humanidade na palma da mão. Você pega 1 João 3, versículo 8, diz que quem peca é do diabo. E quando você pega Romanos 3 e 23, fala que todos pecaram. Então o diabo não é uma coisa pequena. Ele enganou toda a humanidade, fez todo mundo pecar. 12 do Apocalipse, versículo 9, diz que ele engana todo mundo. Então ele não é uma coisa pequena para nós estar brincando com o diabo, irmão. Tem pessoas que brincam com o diabo, tem igreja que faz, levanta a pessoa para imitar o diabo, não sei mais quem, ficam brincando com o diabo. Me lembro de um obreiro na igreja do Ministério Rai, que ele orava para as pessoas caírem endemoniadas, e uma vez ele pediu para a pessoa, o demônio vinha, estava o demônio no corpo da pessoa, disse: venha beijar meus pés. E a mulher gatinhando lá com o demônio, né, foi lá para beijar os pés dele. Eu disse: quando eu vi aquela cena, o obreiro do Ministério Rai, pedindo o demônio para beijar os pés dele, até esse está lascado. Irmão, mas se lascou, desculpa a expressão, mas se lascou da cabeça para os pés. Foi separado ele da esposa, vive agora com o outro. Foi terrível. Tem pessoas que pensam que o diabo é brincadeira, irmão. O diabo não é brincadeira, hein? Jesus não mandou nós brincar com o diabo. Marcos 16 e 17 ele falou: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Essa é a ordem. É para expulsar, não é para brincar. Tem deles que brinca, fica brincando e brinca. Estou aqui, mas só para chamar a audiência para a igreja dele. Ó. Audiência. Eu já vi religião aqui lutando contra a outra. Olha, aí manifesta um demônio numa religião e diz: ei, tu está na igreja, rapaz, eu estou chegando agora lá da igreja tal, olha o demônio. Aí manifesta o mesmo demônio lá na outra igreja, diz: olha, eu estou lá na igreja tal. Aí fica aqui, ó, o Satanás colocando o pastor contra o outro, o ministério contra o outro, tal. Eles não percebem que acabaram de cair no jogo do diabo. E eles pensam que aquilo é vantagem para eles. Não é vantagem.
Nunca foi. Jesus nunca fez isso. Isso não é exemplo bíblico para ninguém. Amém, igreja? Então vamos lá. Então, nenhum lugar dele ficou no céu. Não tem. Jesus agora desceu do céu para vencer o diabo como homem. Pastor, mas quem veio sobre Maria é o Espírito Santo. Pois é, o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Que as religiões enganadas por Satanás diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Pois o Espírito Santo que veio sobre Maria é o Senhor Jesus. Ali é o Senhor Jesus. Eu vi Satanás cair do céu como raio. Olha, quando Satanás caiu do raio, eu falei, quando o diabo caiu do céu como raio, não existia pó da terra. Deus não tinha feito a terra, Deus não tinha feito o sol, Deus não tinha feito a lua, Deus não tinha feito as estrelas. Deus fez depois. Foi depois que Deus fez. Quando você pega o Gênesis capítulo 1 e versículo 3, você vai começar a ver Deus fazendo, haja iluminar o maior sol, haja, vai, e Deus vai, e faz tudo. Depois, no sexto dia, ele faz o homem e coloca no jardim do Éden. Com o cabo de algum tempo, ele faz também a mulher da costeira de Adão. E daqui a pouco, o diabo entrou lá. O diabo já era diabo, há muitos, há muitos anos, milênios de anos, o diabo já era diabo, já tinha sido expulso há muito tempo. Essa é uma história, é tão antiga que eu chamo de antiga serpente. Antiga serpente. É o que a Bíblia diz, irmão. Então, eu não vejo ninguém pregando, eu não vejo, irmão, já viram? Eu não vejo. Nós pregamos aquilo que eles não pregam. Pronto. Então, nenhum demônio pode acusar Deus, ateu não pode acusar Deus. Porque tem tanta gente morrendo. Diz que Deus existe, tem tanta gente morrendo na África. Não é só na África não, meu amigo. No Brasil também está morrendo. Deus existe, porque um é rico, outro é pobre. E o que Deus tem com isso? Então eles arranjam tudo. Sabe, o cara estava cortando o cabelo do irmão. Cortou. Aí o irmãozinho começou a ler Bíblia. E o barbeiro ateu. Cortando o cabelo do irmão. E o irmãozinho lendo a Bíblia. De repente o ateu deu uma olhada assim aí. Meneou a cabeça. Quando terminou de cortar o cabelo do irmão, ele disse, você está lendo a Bíblia? Estou. Aí ele disse, Deus não existe. Bateu. Deus não existe. Há tanta gente aí morrendo, gente matando os outros, Deus não existe. Aí aquele irmão ficou pensando ali, olhou para o bateu, baixou a cabeça e saiu da loja, lá do reformatório, né? Saiu, quando ficou bem fora assim, tinha um homem cabeludo, um homem barbudo, cabeludo, ó. Ele pegou, vem cá, meu amigo, pegou o braço do homem, entrou, olhou assim para o cortador de cabelo, o ateu, e disse assim, olha, seu ateu, não tem cabeleireiro, não tem cortador de cabelo aqui, não tem cabeleireiro. Ele disse, como não tem? Eu acabei de cortar o seu cabelo. Não tem não, porque se tivesse cortador de cabelo, esse homem estaria com o cabelo cortado. Aí o ateu falou assim, não, mas é porque ele nunca me procurou. Aí, muito bem. Por que tem um bocado de gente morrendo nas drogas, nos vícios, na prostituição? Porque nunca procuraram a Deus. Entendeu, seus ateus? Nunca procurou a Deus, nunca buscou a Deus. Agora vem com essa história, Deus não existe. Onde a Bíblia diz que a própria natureza, as coisas que nós estamos vendo, já mostra a existência de Deus. Que foi? Eu pergunto agora para os senhores ateus, que vão ouvir esse vídeo, não é possível você não vai me ouvir aqui. Eu estou dentro da internet todinha. Não é possível que ninguém vai me ver lá. Olha, quem foi que colocou água no coco? Queria que o senhor me respondesse. Quem foi que colocou água no coco? E o mais interessante, quem foi que tornou aquele líquido, aquela água dentro do coco? Quem foi que tornou aquele coco, aquela casca, aquela coisa tão boa, aquele alimento tão bom, da água gerou aquele? Quem foi?
Depois me responda, tá bom? Eu quero ouvir. Então, irmão, olha, Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Ele viu. Quando ele veio aqui na terra, ele venceu o diabo. Como foi que Jesus venceu o diabo? Os romanos, não é os romanos, os judeus esperavam Jesus, o Messias, que viesse montado em cima de um cavalo branco. Porque lá em Ezequiel fala sobre o cavalo branco. Aonde mais? E Daniel também fala. Aonde mais? Jeremias também fala. Sofonias, não, Sofonia não. Deixa eu ver, Sofonia, parece que a Sofonia também fala sobre o cavalo branco. Ele esperava Jesus sentar em cima de um cavalo com a espada na mão, matando os inimigos de Israel. Quem é os inimigos de Israel? Apalpavelmente, naquele tempo, eram os romanos, que dominavam sobre Israel, já estava com quase 1 milênio de ano que Israel estava sob o governo de Roma. Aí esperava que Jesus ia matar os romanos tudinho. Aí Jesus chegou assim para ele assim: olha, amai os vossos inimigos. É fácil, irmão. Os judeus que viram os romanos matar seus filhos, matar seus pais, os romanos é cruel. A nação mais endemoniada eram os romanos. Os mais endemoniados da terra eram os romanos. É que Jesus se manifestou lá em Israel. Diz que a luz se manifestou em meias trevas. Então Israel estava cheio de trevas, cheio de governantes, cheio de idolatria, cheio de coisa do diabo lá dentro. Então, Jesus Cristo agora veio e disse: olha, amai os inimigos. Como é que se vence o diabo? O que é o diabo? Pastor, eu quero saber o que é o diabo. Então você vai saber agora o que é o diabo. O próprio Apocalipse 12, versículo 1, diz que o diabo é um dragão vermelho. Então vamos ver aqui a cor do dragão. Vermelho. O que é vermelho? Nesse campo espiritual, 6 do Apocalipse, 4 cores. Nós temos a cor branca, representando a falsa paz. Nós temos a cor vermelha, representando a guerra. Nós temos a cor preta, representando a miséria, a fome. E nós temos a cor amarela, representando a morte. Então essas 4 cores representam o império de Satanás. Até a cor branca, porque a cor branca lá é a forma dele enganar o mundo, com a questão da paz, paz ilusória, paz que Paulo diz, coisa a paz, segurança, então sobrevirá a repetida destruição. Até o diabo promove paz. Para que ele promove paz? Para que o mundo venha dar credibilidade a ele, suas obras. Então, a minha cor é pureza. Cor branca quer dizer o que mais? Harmonia. Cor branca quer dizer o que mais? Paz. Cor branca. Então o diabo entra. Onde é que está escrito isso, pastor? Paulo falou alguma coisa? Falou. Você pega 2 Coríntios 11 ao capítulo 13 ao 15. Diz que o diabo se transforma em anjo de luz. Branco, brilha. Olha. E seus ministros em ministros da justiça, o fim deles é conforme as suas obras. Então o diabo tem esse poder para se transformar em coisas brancas, como anjo e etc. Então veja, irmão. Então Satanás aqui se apresenta cor vermelha. A cor vermelha é a cor da guerra. E como foi que Jesus destruiu a cor da guerra? Como foi que Jesus venceu? Vamos. É fácil, amar, irmão. Jesus, ele chega logo, olha, ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, se você matar seu inimigo, qual é a diferença que você tem dele? Se você jogar pedra no bêbado, qual é a diferença que você tem do bêbado? Se você critica de uma prostituta, qual é a diferença que você tem da prostituta? Nenhuma. Aí Jesus chega e diz assim: amai os inimigos. Ou seja, quer vencer o diabo? Então seja diferente dele. Amai os vossos inimigos. O inimigo muitas vezes é a mulher dentro de casa. O inimigo muitas vezes é o marido dentro de casa. Jesus diz que numa casa onde tem 5 pessoas, estão divididas. 3 contra 2 e 2 contra 3. Jesus diz que os inimigos são os próprios familiares. Diz que eu tenho que vigiar. Eu
tem que vigiar com sua esposa, você tem que vigiar com seu esposo, você tem que vigiar com seus filhos, você tem que vigiar com tudo que está ao teu redor, porque o diabo pode pegar naquela hora para te afligir. Jesus tinha 12 com ele, e um era um diabo. Jesus disse: olha, eu tenho 12, escolhi 12 a Bíblia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e um é um diabo. Até um diabo Jesus tinha escolhido para estar ali no ministério. Então, os inimigos do homem, o próprio familiar, o inimigo vai lutar para tentar te atingir com pessoas perto de você. Eu tenho minha esposa, sou esposo e tenho esposa. Você tem um esposo, você tem uma esposa. Nós temos que vigiar com tudo. Com tudo. Porque muitas vezes a palavra ofende, destrói mesmo. Vigiar com tudo. O diabo, irmão, o diabo está ao redor. Pareceu um pregador dizendo aqui que não tem diabo. Que não existe diabo, porque Jesus já matou o diabo, acabou com o diabo. Jesus venceu o diabo, mas a questão aqui não é Jesus, a questão aqui somos nós. Nós estamos na terra, estamos numa batalha. Efésios 6 e 12, diz que não é contra carne e sangue, mas é contra principado e potestade. Então nós estamos aqui numa guerra infernal. Como é que eu vou vencer o diabo? Perdoando. Veja os contextos, irmão. Mateus 18, do 22 ao 25, ao 35. Jesus diz que a única forma de nós continuarmos perdoados por Deus é perdoando. Vamos agora para 2 Coríntios 2 e versículo 10. Paulo diz que se nós não perdoar, seremos vencidos pelo diabo. Ou seja, para nós vencer o diabo, nós temos que perdoar. Jesus diz: amai os inimigos, orai por aquele que vos persegue, fazer o bem àquele que vos faz o mal. Ou seja, ele está dizendo que nós temos que ver na prática do perdão. Perdoar. Você pega 1 João 2, é o capítulo e verso 14. Disse João para o jovem: eu vos escrevi, jovem, porque vocês são fortes. Já venceste o diabo, porque a palavra de Deus está em vós. O recado de Deus, a mensagem de Deus, o esclarecimento de Deus está em vós. Quando você pega Romanos 16, versículo 20, Deus em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Como é que o diabo está nos nossos pés? A parte B do versículo diz por quê? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Batistinha, que é meu irmão, 2 vezes. É meu irmão de fé. Ele falou uma coisa hoje para mim tremenda. Que não se pode comparar o ministério RAI com outros ministérios. Tem pessoas que escolhem ministério. Eu estou no ministério A, estou no ministério B, ou no ministério C, o D, o F e tal. Quem passa pelo ministério RAI não tem mais escolha. A não ser que queira viver contrário à Escritura. Quem passou pelo ministério RAI e ouviu as verdades, a palavra como ela é, vai para onde? O discípulo do capítulo 6 de João, lá no 66, você vai estudando aí, 66 para lá, o discípulo diz assim para Jesus, fala assim, Jesus está pregando, Senhor, a minha carne, a minha comida. Aquele que não come a minha carne, não bebe meu sangue, não tem a vida. Aí alguém se levanta, vai comer a carne dele? Esse homem vai dar a carne dele para nós comer? Então cada um levantou e foi embora 70. 70 homens foram embora na hora. Aí o discípulo vai e o dízimo estava bom. Ou o Judas, que era ladrão, o Judas Iscariote. Eita, rapaz, olha, perdemos agora. Perdemos agora uma bolada de dinheiro, irmão. A congregação já com 70 com 12 dá o quê? Dá 82. A congregação já com 82 pessoas. E vai embora 70. Acabou-se o dízimo, a oferta. Jesus olha agora para o dia assim: vocês também não querem ir com eles? Você não quer ir com eles? Aí o Pedro, que era mais gasguito, né? Falou assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tem palavra de vida eterna e nós temos crido. O que manteve eles ali foi o crer. O crer. Tu tem palavra de vida eterna e nós temos crido. Não estamos aqui apenas ouvindo.
Nós não somos ouvintes esquecidos. Nós estamos aqui e vamos continuar porque cremos. Olha aí. Sabe quanta religião havia na época quando Jesus falou isso? 70 religiões. A história conta que havia 70 religiões. Você não quer seguir eles? Todos aqueles homens tinham religião. Um é saduceu, o outro é da religião dos fariseus. Todos eles tinham. Estava com Jesus ali. Por causa do legal. Mas quando Jesus falou as palavras, cada um foi embora. Né? Abandonaram, deixaram tudo para seus jovens. Abandonou, deixaram tudo. Então veja. Jesus venceu o inimigo de nossas almas como um homem, como uma pessoa, como você, um ser humano. Como é que eu vou vencer o diabo, esse grandalhão aí fora? Perdoando. Não existe outra forma de se vencer o diabo, se não for perdoando. Se você foi atacado por alguém, se alguém jogou pesado em você, palavras duras que ofendem a alma, perdoa. Quer viver bem com Deus? Perdoa. É a única forma. Eu costumo dizer, irmão, que lá fora, eu sempre digo para minha esposa, lá fora pode jogar pedra em mim. Uma, duas, três, até vai ver aquela pedra aqui da Taquatiara. Aquela pedra ali é o que, irmão? Aquela pedra ali é uma cidade. Ela é muito grande. Pode pegar aquela pedra, qualquer jeito lá, pode jogar na minha cabeça. Não tem problema. Mas se a minha esposa pegar uma Bíblia e jogar em mim, ela pode ter certeza que eu pego o jirimu e jogo nela. Para ela saber o quanto dói aquela Bíblia que ela jogou em mim. Não venha jogar a Bíblia em mim. Dói, mas como dói? O povo diz assim, pancada de amor não dói, pastor. A pancada que mais dói é a pancada de amor. Você que é jovem, já levou uma pancada de amor? Vocês nunca levaram uma pancada de amor, não? Vocês? Dói demais. Dói. Você já levou? Você é jovem, levou uma pancada de amor? Dói demais, mais dói. É a pancada que mais dói. Dói que você passa a noite todinha se gemendo. Dá vontade de morrer. Dá muitas vontades. Pancada de amor dói, irmão. Então o diabo diz lá fora que pancada de amor não dói. É a pancada que mais dói. É a pancada de amor. É quando alguém que você ama te maltrata. É a pancada que mais dói na alma. Nunca faça isso com sua pessoa. Com a pessoa que você ama. Ou com a pessoa que lhe ama. Porque assim você estaria destruindo uma pessoa. Então qualquer pessoa pode jogar pedra em mim. Minha esposa não pode. Eu falo para ela todo dia. Não vem jogar pedra em mim não, que eu jogo um na sua cabeça. Você jogar um meio quilo na minha cabeça, eu jogo 10 quilos na sua cabeça. Para você saber o quanto dói. Não venha não! Quase todo dia eu falo isso para minha esposa. Não venha jogar pedra em mim. Você sabe o quanto eu lhe amo. Jogar pedra em mim vai levar um girimunzado na cabeça. Pastor, mas tem que perdoar. Eu estou falando de perda não, estou falando de pancada. Mas tem que perdoar, mas tem que dar uma caçada primeiro que a pessoa saber que doeu. Aí depois perdoa. Vou lhe perdoar agora. Está sentindo dor? Estou. Pois está doendo aqui também. Mas você está perdoado. Me perdoe também. Vá. Os dois perdoados agora. Brincadeirinha, irmão. Mas dói. Se pancada dói, imagina chifre na cabeça, hein, irmão. Imagina chifre, hein? A pancada que mais dói numa mulher é chifre na cabeça dela. Não precisa você pegar uma escopeta para atirar nela, não. A base dá uma chifrada nela. Você está matando uma pessoa e está indo para o inferno. Se você fizer isso. E eu provo a luz da Bíblia que quem faz isso, mano, é um crime tão violento que a pessoa está indo para o inferno. Porque chifrou. Você pega Provérbios 6 e verso 32, 33. Aquele que adultera destrói a sua própria alma. E quando você estuda sobre a palavra destrói a alma, está falando de morte. De morte. O prazer sexual, irmão, não dura mais do que alguns minutos, o orgasmo, tanto do homem como da mulher. Você vai matar a sua mulher ou matar o seu marido por causa de alguns segundos, alguns minutos? Eu costumo dizer que quando o homem adultera, ele está para lá de endemoniado.
Quando a mulher adultéria, ela está para lá de endemoniada, para lá, muito para lá. Está possessa. Pode acreditar no que eu estou dizendo, irmão. Porque é uma loucura fora. Você pega 21 do Apocalipse, versículo 8, a Bíblia diz que os adúlteros vão para o inferno. Então, se percebe que o crime não é pequeno. Para se lançar alguém no inferno, o inferno que não se apaga, chama essa eterna, onde as pessoas que estão lá, elas servem de luz para o demônio andar, são tochas vivas de pegando fogo, onde o inferno é só treva, só escuridão no inferno. A única claridade que tem no inferno é de fogo. E tem muita gente queimando agora lá, e os demônios passam pela claridade do fogo que dá aquele crente, essa pessoa lá que morreu de ciato, ou morreu lá em pecado, está lá como tocha, iluminando por demônio passar. Olha, acreditando que eu estou dizendo para os irmãos, há muita gente que ignora o que eu falo, só vão abrir os olhos quando estiverem lá e não tem mais jeito. Então veja, nós falamos nessa noite sobre Mateus 5, verso 43 e 44. No passado ele é bíblico ou diabo? Matar inimigo. Nessa dispensação é bíblico nós amar o inimigo, perdoar o inimigo e orar por aquele que persegue. Olha a diferença, mudou da água para o vinho. Jesus mudou da água para o vinho. Foi o primeiro milagre dele. Mudou da água para o vinho. Somente Jesus, através do seu sangue, estabeleceu essa nova aliança, esse novo pacto. O homem com Deus, Deus para com o homem. E assim por diante. Vamos colocar de pé e vamos orar para nós ir para casa. Porque se eu pregar tudo hoje, eu vou pregar o que se eu pregar tudo hoje, irmão. Se pregar tudo hoje, eu vou pregar o que domingo para os irmãos? Vai ter uma mensagem poderosa aqui. Irmãos aqui, Deus Santo,